Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril. Pegue seu livro de geografia e vamos começar. Abra seu livro lá no capítulo 4, na página 34. E hoje nós vamos fazer até a página 41, tá? Pegue seu livro e vamos começar. Bem, no primeiro capítulo, na primeira página desse capítulo 4, o título do nosso capítulo é Características Sociais dos Brasileiros. Ele vem trazendo pra gente no nosso livro 2 páginas com fotos diferentes, tá? E aí a gente vai agora analisar essa foto, tá? De um lado, mostra um condomínio, como vocês podem ver aí, com quadras de esporte, com piscina, e de outro lado mostra a foto de um bairro. Bem, no Trocando Ideia vem perguntando assim para vocês, quais as semelhanças entre a paisagem da imagem da abertura? Bem, as duas imagens mostram o quê? Que são o quê? Moradias, são lugares onde está morando algumas pessoas. E aí, quais são as diferenças observadas? Também vem perguntando isso. Bem, a diferença, como você pode observar, é como essa moradia está sendo distribuída. De um lado você vê um prédio com uma arquitetura boa, com espaços de lazer, com quadra, com piscina, e do outro lado você percebe que não é isso que a gente encontra. Que são casas mais simples, ruas estreitas, que não tem um local para uma área de lazer. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse capítulo 4. Por que isso acontece? E isso também não está longe da gente. A gente pode pensar em nosso bairro também, em lugares onde tem mais casas que são melhores, tem casas que não são. E por que essa desigualdade está acontecendo? É sobre isso que a gente vai falar nesse capítulo. Continuando, na página 136 e 137, colocar um texto para vocês poderem ler. E é muito importante vocês lerem esse texto e marcar tudo que está nele. Esse texto vem perguntando e fazendo a seguinte pergunta. Você sabe o que é desigualdade social? Desigualdade social no Brasil é uma questão muito séria. E o que é desigualdade social? Bem, na primeira linha do texto ele já vem respondendo. Desigualdade social acontece quando em um mesmo território há uma parte de uma população com uma condição de renda financeira muito elevada e uma outra parte da população com a renda bem abaixo. Bem, isso prejudica a população em vários sentidos, como alimentação, moradia, saúde, educação. E isso acontece. E acontece agora, tia, no Brasil? Isso acontece há poucos anos? Não. Isso é uma questão histórica do nosso país, tá? Isso vem lá de trás, da colonização do nosso país, que a riqueza já chegou na mão de determinado grupo de pessoas. E aí isso continua até os dias atuais. E aí isso prejudica na educação dessas pessoas, na saúde, na moradia. Por isso que na página anterior vocês observaram que tem um grupo de pessoas que moram em condições melhor e outro grupo que não. Consequentemente, por eles terem mais condições financeiras melhor, uma condição financeira melhor, eles podem ter uma saúde melhor, pode ter uma moradia melhor, pode ter uma escola melhor. A gente já conversou sobre isso na sala, vocês devem lembrar. Quando a gente fala de escola particular e escola pública, a dificuldade que uma escola pública encontra de às vezes não ter professor, de às vezes não ter as aulas, não ter as matérias. São muitas dificuldades que algumas escolas podem encontrar. Assim também como na saúde. Não é uma coisa só da educação não, tá? É uma coisa de tudo, que envolve tudo, tá? A saúde também. Você pode precisar ir no hospital público. Eu lembro que eu até perguntei na sala, quem tem plano de saúde? E a maioria levantou a mão. Por que a gente tem plano de saúde? Porque quando a gente precisa da saúde pública, algumas vezes a gente não encontra. Por que a gente precisa de uma instituição de ensino privada? Porque muitas vezes quando a gente vai encontrar, pode procurar algumas instituições, a gente não vai encontrar aquilo que a gente acha que é o correto, tá? E aí algumas pessoas elas podem ter condições financeiras para poder pagar um plano de saúde, para poder pagar uma moradia melhor, para poder pagar uma escola melhor. E aí com isso, esse grupo que tem essa condição melhor de pagar uma escola melhor, de ter uma saúde melhor,
ele consegue melhorar de vida, ele consegue ter mais estudo. E aí, quando chega lá na frente, quando for disputar uma bolsa de ensino, um emprego, ele vai estar muito mais qualificado e ele vai ocupar as melhores vagas. Bem, essa questão da desigualdade social, a gente vai trabalhar esse capítulo todo. A gente vai ter bastante tempo para poder conversar sobre isso. Mas eu preciso que vocês leiam esse texto com muita atenção e marque tudo. Ele vem falando sobre a renda, que é o valor que a pessoa recebe por exercer uma atividade, um trabalho. E aí, essa renda, ela às vezes não é suficiente para poder manter uma família. Quando acontece a desigualdade social, que muitas das vezes acontece é que a pessoa recebe um salário que não é suficiente para poder manter a família dela toda. E aí, com isso, ela não consegue ter um estudo de qualidade, ela não consegue ter a saúde, não consegue ter um saneamento de qualidade. Vem falando também sobre a questão da educação, como a gente pode perceber a desigualdade na educação, justamente nessa questão que eu falei. Quando se tem uma educação melhor, um ensino melhor, essas pessoas que têm um ensino melhor, elas vão conseguir as melhores oportunidades, porque elas estão mais preparadas para isso. E aquelas pessoas que não, elas não conseguem. Bem, no nosso país, no Brasil, acontece ainda uma questão muito séria, que é a questão de que pessoas que não sabem ler, analfabetos, ainda existe um grande número. É claro que esse número já foi muito maior, mas ainda é uma realidade em nosso país. Na página seguinte, na página 137, vem um texto e vem com duas questões para vocês poderem estar lendo e fazendo. Eu vou deixar elas para vocês poderem fazer e vou corrigir lá na nossa sala de aula online, tá bom? Próxima página. Continuando, na página 138 e 139, também vem mostrando um fator que é muito importante na desigualdade social. Quando a gente fala de desigualdade social, a gente não tem como fugir de falar de saúde, tá? E também é um fator que a gente pode medir. Quando a gente está falando de desigualdade social, pessoas que não têm saúde, na ausência de saúde, a gente está falando sobre ausência de saneamento básico, ausência de água potável, água encanada. E tudo isso, a ausência de tudo isso, pode transmitir muitas doenças, o que pode ocasionar também morte. E aí vem colocando duas questões para vocês. O que pode causar as altas taxas de mortalidade infantil e qual é a taxa de mortalidade infantil na unidade de federação onde você mora? Aí você vai olhar aqui, ó, no mapa para poder responder, tá bom? Essa é mais uma questão que a gente vai corrigir lá na nossa sala de aula online. Do lado tem um texto falando sobre saneamento básico e saúde, a importância, conheça as principais doenças do saneamento básico que elas podem causar. Então é importante você ler e marcar tudo. E próxima página. Bem, feito isso, na página seguinte, a 140 e a 141, vem mostrando duas atividades aí para vocês completarem, tá? Essas duas eu também vou corrigir na nossa sala de aula, que a gente tem que explorar essa nossa ferramenta o máximo possível. Então, toda a correção dessas duas páginas eu vou fazer lá na nossa sala de aula online. Então, se você ler o texto, você vai conseguir acompanhar perfeitamente, fazer elas e só corrigir lá comigo, tá? Na página seguinte, que é a página 42, desculpa, mais atitude, nós vamos deixar para a próxima aula, que essa atividade vai ser bem legal para vocês poderem completar, tá bom? Um beijo, até a próxima aula de geografia.